Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ana e eu sou de São Paulo e eu falo do canal Espiritalks. E aí pessoal, eu sou o Júlio Sena do canal Coaching Espírita. E hoje a gente veio aqui falar com vocês sobre um tema que é extremamente importante para a vida de todo mundo. A gente começou a gravar o vídeo já, não sei se você percebeu. Eita, é sobre o que é o tema mesmo? É um tema bem interessante, né? Bem interessante, olha o vício. A gente ficou pensando aqui em algumas perguntas para serem respondidas para vocês. Por exemplo, será que os espíritos influenciam o mundo digital? quais cuidados a gente deve ter na internet? O que causa os vícios no celular? E os games? Como lidar com a jogatina nossa de cada dia? Bom, pra gente começar a falar nesse temão, a gente precisa fazer aí uma viagem no tempo, mais ou menos uns 2000 anos. Lá com JC, pra você que não sabe quem é o JC, é o Jesus da nossa vida. Olha só, gente, Jesus já usava redes sociais. Vocês acreditam nisso? Você acredita sabia nisso? disso, não? Que loucura, hein? Pois é, ele já usava redes sociais. Sabe por quê? Naquele rolê que ele tinha com todo mundo em volta dele, ele falando as parábolas, os ensinamentos, aquilo era uma rede social. Porque rede social nada mais é que um conjunto de pessoas que se reúnem por um interesse em comum. E Jesus já se utilizava do digital naquela época. Sabe por quê? Tem um filósofo muito legal que é francês, chama Pierre Levy. E ele traz o conceito do que é ser virtual. E Jesus já fazia isso na época dele, sabe por quê? Porque o virtual naquela época era aquilo que tinha significado, ou seja, as ondas vibratórias daquilo que ele emanava, daquilo que ele falava, tinha um significado tão importante que já era virtual, que já era humano, digamos assim. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Pierre Levy, esse filósofo, ele falava que o conceito de humanidade a gente não consegue pegar no ar, assim como... Vou segurar a humanidade. Exato. Não dá para fazer isso. Jesus falava pra gente sobre amor, sobre fraternidade. Só que assim, não dá pra gente pegar no conceito de humanidade, mas dá pra gente pegar no ser humaninho do nosso lado. Exato. Então, esse conceitão meio abstrato do virtual já existia naquela época, esse conceito diferente. E Jesus já usava isso, porque os ensinamentos dele ficavam aí permeando na vida de todo mundo. E na história, né? Exato. Até hoje. Porque ele nunca escreveu nada. Para pra pensar. É igual o Sócrates. Nunca Igual escreveu Sócrates, nada. Nadinha. Platão que foi lá e começou a escrever o rolê lá. Exato. Só que olha só, quando a gente traz esse conceito para as redes sociais, para o nosso dia a dia, esse nosso mundão virtual e digital, a gente entende que as redes sociais hoje fazem parte, claro, da nossa vida. Porque ela tá no celular, ela tá no computador, ela tá aí imersa nesse mundão que são as nossas possibilidades de acesso à informação. E quando a gente fala de internet, de virtual, digital e rede social e até rimou, né? Tudo com tal, tudo. beleza? Quando a gente fala disso, né, de como a gente usa a tecnologia, a gente precisa entender uma coisa muito importante. A tecnologia é neutra. Então depende muito do que a gente vai fazer com ela, Exato. né? Intenção, né? É aí que o bicho pega. É aí que... Galera, sobre intenção, tem uma pergunta pra fazer pra vocês, tá? Não respondam, só fica na caixolinha aí. Vocês estão naufragando na internet ou vocês estão navegando na internet de verdade? E essa é uma pergunta muito importante pra gente fazer. Quantas vezes a gente já se perdeu tempo ali no celular antes de dormir? Aliás, eu fiz isso esses dias, o celular caiu na minha cara. Você Acontece. Tá aí? Acontece. São Acontece. os novos acidentes. Acidentes do século XXI. O pessoal tirando selfie, cai da ponte. Nossa senhora. É, tem. Que isso, gente? Cai do muro, bate a cabeça no Meu poste. Deus, é atropelado. É atropelado, perde o metrô, o trem, o Ai, ônibus, gente, tudo. eu já fiz isso. Pois é, eu também. E é uma reflexão muito importante pra gente fazer aqui, nessa vidona que a gente tá levando, nessa encarnação,
Porque, galera, ainda que a gente tenha várias encarnações aí pela frente, nós precisamos nos atentar ao nosso livre arbítrio. Nós temos a nossa responsabilidade enquanto seres humaninhos que estamos aqui com a tecnologia ao nosso redor para fazer valer as nossas escolhas. Quando a gente usa o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas, a gente percebe que hoje, no século XXI, a gente recebe uma quantidade tão grande de informação que fica até difícil, né, a gente saber o que eu pego, o que eu guardo para mim, o que eu tenho que filtrar e o que eu preciso deixar pra lá. Eu posso jogar fora, que é inútil. Exato. E muitas vezes a gente não tem um filtro muito bom pra isso, né? Exato. E isso que o Ju falou, galera, é um ponto muito importante porque esse excesso de informação muitas vezes nos faz distrair de nós mesmos. O quanto aquilo de verdade é essencial pra gente. Tenho certeza que você já se pegou aí em algum momento scrollando a sua timeline lá, não é? Por muito tempo, e aí você fala, putz, curso. Que dia é hoje? Trabalho. Em que ano nós estamos? E eu vou falar pra vocês, galera, as mídias sociais, elas têm uma sacada. Elas foram feitas pra gente realmente ficar ali. Quem é realmente detentor daquilo somos nós. Nós precisamos perceber isso. E lá no Livro dos Espíritos, questão 919, Santo Agostinho fala pra gente, responde pra nós, que a melhor forma da gente evoluir, a pergunta que Kardec faz, é nós nos conhecendo. Então a internet, como o Ju falou, ela é neutra, a tecnologia é neutra. Só que precisamos aí nos atentar que por trás ali de cada telinha tem uma pessoa, tem um ser humano encarnado com várias ideias, várias trajetórias, dificuldades e sentimentos diferentes. Exatamente. Quando a gente fala de autoconhecimento, do uso, né, da tecnologia, se a gente for parar para pensar, a nossa vida, a nossa encarnação é uma tecnologia também. E também é neutra. Que a gente pode jogar ela pelo barranco, né, e naufragar na nossa vida, assim como na tecnologia, ou a gente pode aí subir um degrauzinho na evolução, aprender um negocinho aqui, um negocinho ali. Então, tecnologia é neutra, nossa vida também, mas tudo isso está envolto no livre-arbítrio, ou seja, a sua intenção, aquilo que você realmente escolhe fazer com o que você tem em mãos hoje. E aí a gente entra num tema interessante. Jogos. Jogos mortais? Jogos. Não. Sem ser mortais. Né? Você curtia jogar? Curte, né? Eu curto. Gente, eu confesso, eu dou umas jogatinas aí de CS. CS é top. É top. Os jogos também, eles estão na nossa vida, eles já existem há muitos anos. E o que é interessante a gente falar sobre isso? É muito divertido jogar. Opa, não é? Adoro. Até um joguinho simples, por exemplo, joguinho de celular. Candy Crush. Candy Crush, ótimo. Vamos usar o exemplo do Candy Crush, que acho que todo mundo jogou na vida. Alguma vez. E deve ter alguém jogando agora enquanto a gente tá falando. Não. Foca aqui. Foca aqui. Candy Crush. Você sabe por quê que Candy Crush e muitos outros jogos são viciantes e a gente acaba até ficando muitas horas ali jogando, gastando muito tempo lá? Porque eles estão baseados em uma teoria de um psicólogo top, que é o Mihaly Csikszentmihalyi. Não dá pra falar isso. Mihaly Csikszentmihalyi. Pensa a mãe chamando ele pra dar bronca. Isso. Mihaly Csikszentmihalyi, vem aqui! Parece tipo Hadouken, assim. É um Hadouken. Quase um Hadouken. Deixa ele ouvir isso. E o que ele fez? Ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria do Flow. E ela explica basicamente que a gente executa tarefas e a gente consegue encontrar um meio termo entre as nossas habilidades para executar aquela tarefa e o desafio que ela traz na nossa vida. Olha só! Por isso que Candy Crush e todos os jogos começam bem fácil. Olha aí. Nossa, isso me lembra reencarnação, hein? Começa facinho, pá. De boinha, mundo primitivo, só instinto ali. Depois vai melhorando. Vai melhorando. Ou piorando. Né? Ou piorando. A inteligência. Fica mais difícil. A gente começa a ganhar inteligência, a gente começa a ganhar um pouquinho mais de livre-arbítrio. Habilidades novas. Fala, opa, ganhou responsabilidade aqui. E o desafio cresce. É essa a razão que ele encontrou. Ele faz até um gráfico, né? Da teoria do flow, que você está vendo aí na tela, que mostra, então, você tem habilidade para executar aquela tarefa e ela te desafia.
Os jogos, então, eles são feitos para isso, para captar a nossa atenção, para que a gente aprenda, para que uma fase depois da outra a gente se sinta mais capaz de realizar. Agora, isso quer dizer então que os jogos devem ser extintos do mundo, que ninguém mais deve jogar? De forma alguma. Eu não vou deixar de jogar meu CS, já Nem tô eu. avisando. Eu tô de boa, eu vou jogar sim. A questão, mais uma vez, é livre-arbítrio, né? Será que a gente tá sentindo o prazer de estar ali jogando, ou até nas redes sociais mesmo, mas é um prazer verdadeiro? A gente tá fugindo, de repente, de alguma coisa? Ou a gente tá perdendo um pouco a mão até, né? Então você passar ali 20 horas jogando, 10 horas jogando... Caramba. Talvez não seja a atividade mais frutífera. Frutífera? Frutífera. É uma boa palavra? Uma boa palavra. Útil. E isso que você falou tem uma coisa muito legal. Lembrei agora, no Livro dos Espíritos tem aquela perguntinha fatídica que as pessoas fazem sobre... Nós podemos ou não jogar CS? Não. 459. Tô estudando, você tá tirando. Entre um CS e outro a gente estuda também. Eu só sei o número 1. Não. 459, que Kardec pergunta pra galera lá na espiritualidade se os espíritos influem essa é boa, nas hein? nossas ações. Ou seja, você tá jogando lá um CSzinho, você tá jogando lá um LOL, e aí? Candy Será Crush. que tem um Candy Crushzinho? Será que tem espíritos ali falando pra você ou te inspirando pra fazer um jogo melhor Isso ou é verdade. pior, ou se viciando ainda mais? Isso é O verdade. que vocês acham, hein? Não ouvi. Brincadeiras à parte. Mas que isso você é acha legal que você falou, porque os espíritos, eles influenciam sim a nossa vida, tanto pro bom quanto pro mal, né? Quanto pra bom? Quanto pra bom, quanto pra mal, né? Ou seja, o espírito pode estar aí, de certa forma, te desviando de fazer alguma coisa útil, ou também, e eu tive essa experiência, tenho amigos que se formaram em design de games, tendo ideias, pô, eu posso criar um jogo. E tem alguns tipos de jogos que são legais. Por exemplo, jogos medicinais, que ajudam as pessoas a diminuir a taxa de dor, e já tem estudos científicos sobre isso. Galera, sabe aquela realidade virtual que a gente vê muito por isso é aí? muito legal. Tem muito a ver com isso que o Ju falou, porque tem gente usando inclusive pra lidar com traumas. É verdade. Não é? É verdade. Com pessoas que têm medo de altura. São no caso. jogos psicológicos que Medo a de gente altura? fala. Medo de altura tem. Tem? Ai, você também tá dentro Tô dessa... fora. Tá. Dentro? Tô fora. Tá fora. Tem os jogos educacionais também, que ajudam não só crianças, mas ajudam adultos também a se educar e tudo mais. E um tipo de jogo que é bem interessante, tem crescido cada vez mais, são os corporativos. Ai, que São legal. jogos de treinamento. Agora, vou só jogar aqui a Joga. sementinha, já estamos falando de jogo. Já pensou se tivesse uns jogos espíritas, assim? Gostei Bom, disso. ficou a ideia aí. Ou seja, é mais uma vez aquilo que a gente faz. É bom a gente ter essa consciência, estou ficando muito tempo ou não, o que eu posso tirar de bom disso? Porque os jogos, com certeza você teve isso também, eles melhoram o raciocínio lógico, Sim. a velocidade do nosso pensamento, a gente aprende novas coisas, tem habilidades, agilidade e tudo mais. Mas claro, tem que ter sempre o equilíbrio. Vamos dar umas dicas aí pra fechar? Dicas aí pra você se perceber se você está pisando na bola. Sim. Com o seu mentor, inclusive, se você está passando muito tempo na internet. Primeira coisa, tire as notificações do seu celular. Todas? Todas. Pode deixar nem a do WhatsApp? Só? Não! Todas. Aliás, eu tirei faz uns 6 meses já. Galera, é sério um detox. É É um libertador, detox virtual. Não significa que eu não vou olhar meu celular pra ver. Mas só significa que eu não vou ficar parada, ficando olhando o tempo todo, sabe? Tirando a tela, assim, apertando, só pra ver se já tem notificação nova. Juro, dá um relax, assim, no coração. Bom, a segunda dica tem muito a ver com essa primeira, que é a gente fazer períodos detox da internet. E a gente sabe, a gente falou isso aqui, que a internet é neutra, mas é muito importante que a gente comece a observar as nossas relações também, como estão ao nosso redor, passar mais tempo com os amigos aqui reais também. Presencialmente, Não só virtualmente. É claro que a galera do virtual são reais também, tá no nosso coração, a gente conversa, mas é importante que a gente tenha relações aqui no físico. Sim. Né? Sem ser só no virtual. Então dá um detox aí desse tempão na internet. E a última dica que tem tudo a ver com o que a gente está passando recentemente, o Instagram, conhece? Esse é bom, hein? Mídia social top que a gente adora.
e que tá mexendo com os coraçõezinhos de muita gente ultimamente, porque eles tiraram os likes lá no Instagram. Pois é, tem muita gente sofrendo com isso, tem muita gente feliz. E o mais importante, se perceba quando você estiver usando as mídias sociais. Então, você tá assistindo um vídeo, você tá assistindo, enfim, tá scrollando lá a sua timeline, você começa a ver uns conteúdos. Se pergunte, esse conteúdo me faz bem? De verdade? Ou eu começo a ficar com inveja, com um pouquinho de ranço, talvez, um pouquinho de, nossa, mas caramba, nunca tinha pensado nisso. E a gente fica se comparando, né? Pior coisa que a gente faz, galera, porque no final do dia ninguém está viajando 3 meses seguidos, é impossível. Impossível. Você tá na praia e tá sol todos os dias, velho. Impossível. Não tá sol todos os dias. Não tá. Olha São Paulo. Gente, aqui em São Paulo tá um horror. Tá chovendo. Tá chovendo, chove, fica sol. Então, assim, se perceba nesses momentos quando você estiver aí consumindo esse conteúdo. Começou a acender aquela luzinha, é tipo luzinha de carro. É. Quando a gasolina tá acabando, é quase que um olhar ali e falar, pera, Um cuidado. alerta, É um né? alerta. É um alerta pra falar pra gente. Esse conteúdo pode não ser bom pra você. E aí você deixa de lado e vai fazer outra coisa. Faz Muito sentido? bem. Faz sentido. Eu gostei também. Faz sentido. Acho que essa, inclusive, eu acho que é uma das coisas que eu preciso aplicar mais na minha É vida. interessante essa. Posso dar uma última dica? Por favor. Você que tá aí e ainda não segue os nossos canais, segue lá, segue nós. Espiritalks. Espírita, LKS, só procurar lá ou colocar na Talavera que você já vai encontrar. Instagram e Facebook também. Também, Instagram Espiritalks, Facebook Espiritalks e Muito é bem. nóis. Lá no YouTube você também encontra o canal Coaching Espírita ou Júlio Sena. No Instagram e no Facebook. É nóis. Um beijo enorme pra vocês. Aproveitem o evento. E se Deus quiser, um dia estaremos juntos aí, presencialmente, Por favor. com vocês. Com muitos abraços. Gente, um beijo pra vocês. Aproveitem aí. Miriam e toda a equipe maravilhosa aí do EMEN. É EMEN, né? Emen Talk. EMEN Talk. Ó, que bonitinhos. Maravilhoso. Spirit Talks, EMEN Talk, tudo ali. Coach Gente, Talk. Coach Talk. Gente, obrigada pelo convite e até uma próxima. Beijo, tchau.